Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Keren Medeiros, sou bióloga, sou médica veterinária e bem-vinda ao canal Veterinária do Meu Bicho, tá? Esse canal é um canal voltado para ensinar você que é tutor de animal a como prevenir doenças, como cuidar melhor do seu animal e esclarecer algumas patologias caso você esteja se deparando com um animal doente dentro de casa, tá? Quem sabe aqui algumas pessoas estão assistindo esse vídeo depois que levaram seus bichinhos a um médico veterinário e o médico explicou sobre determinada patologia e você tá vindo aqui no YouTube tirar algumas dúvidas ou se informar mais sobre esse caso. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre a piometra, uma patologia extremamente comum nas cadelas, não somente nas cadelas, tá? Nós podemos ver isso também nas gatas, não é tão frequente, mas também pode acontecer nas gatinhas e em outras espécies também no reino animal, como por exemplo o porquinho da Índia, coelho, são espécies que também são acometidas pela piometra. Lembrando que essa patologia acontece apenas nas fêmeas. Por quê? Porque a piometra nada mais é que uma infecção com presença de pus dentro do útero. E só as fêmeas que possuem útero, tá bom, gente? A piometra, por que ela é tão comum? Por que ela é tão frequente? Né? E o que é que leva a causar essa doença no seu animalzinho? Eu vou explicar tudo isso aqui agora. Bom, vamos lá. Nas cadelas, o que muito provavelmente está relacionado é referente aos hormônios, né? Para quem não sabe, uma cadela normal, ela entra no cio a cada 6 meses, tá? Algumas animais, algumas cadelinhas podem até variar nessa questão do cio, tá? Principalmente se tiverem ovário policístico, que são cistos no ovário, e aí vai propiciar, sim, uma alteração na frequência do cio, na dosagem dos hormônios, e vai deixar aquela cadela muito mais propícia para uma infecção, para uma inflamação no útero, tá? Então, se sua cadela tá mostrando sinais de entrar no cio antes do período de 6 em 6 meses ou depois, já procura um veterinário antes mesmo de desenvolver a piometra, porque sim, ela pode ser um animalzinho predisposto a essa patologia, tá? Como eu falei, as cadelas entram no cio de 6 em 6 meses. Quando uma cadela entra no período de cio, acontece um estresse hormonal muito grande, que é algo normal, tá, gente? Faz parte da fisiologia das fêmeas, é normal ter esse estresse hormonal. Acontece que esse estresse de hormônios baixa também a imunidade das cadelas, ou quem sabe o estresse hormonal provoca um estresse na flora bacteriana do útero, tá? E aí fica em crescimento desordenado ao ponto de causar infecções. Não existe ainda uma afirmativa baseada em ciência que vá diagnosticar certeiramente a causa da piometra, mas provavelmente é por essas questões hormonais. Uma outra questão também que é muito coerente é que as cadelas urinam muito próximo ao chão, elas colocam a vulva muito próxima ao chão, então isso pode sim propiciar a entrada de outras bactérias. Ou quem sabe quando uma cadela vai para o cruzo, né? E aí dentro do órgão reprodutor masculino, na camada externa, né, do órgão reprodutor, pode também ter outras bactérias, pode estar sujo e então contamina essa cadela, tá? Lembrando que não necessariamente a cadela que cruzar vai ter piometra, ou se a cadela cruzar vai preveni-la dessa doença. Isso é um mito. Muitas pessoas acham que as cadelas precisam ter uma cria, precisam cruzar para ter uma vida mais saudável, né? Principalmente quando a gente fala de trato reprodutor, mas isso é completamente mentira. Na verdade, a melhor prevenção para controle de patologias no gênito reprodutor é a castração, tá? Por quê? Quando nós retiramos esse útero da cadela, ela não vai ter mais um útero causando problemas, né? Ela não vai ter mais ovários e ela não vai ter mais um corpo de útero ali que possa vir a ter uma inflamação ou uma infecção. Por isso que é muito importante castrar a cadela. Keren, eu levei a minha cadela no veterinário e foi diagnosticada com isso.
Como que eu faço, como é que é o tratamento, qual deve ser a conduta. A melhor conduta, a primordial conduta é a cirurgia, tá, gente? Fazer a retirada desse útero, porque ele está infeccionado, inflamado, e se porventura esse útero romper, ou até mesmo se ele não romper, o seu animal está correndo um risco de infecção generalizada. O que me motivou a gravar esse vídeo foi justamente porque essa semana eu perdi uma paciente muito querida, que eu já acompanho ela há bastante tempo, e infelizmente ela teve uma piometra, que a gente chama de piometra fechada, que é quando não há a presença de secreção saindo pela vulva, porque um dos sintomas da piometra é a secreção saindo pela vulva. Pode ser de diversas cores, pode ser branca, pode ser com cor de doce de leite, achocolatada, sanguinolenta, até mesmo que possa ser confundida com cio, é muito comum, tá? E no caso dessa cadela foi a piometra fechada, então não teve secreção na vulva, a pessoa não percebeu que o animal estava doente. Quando se deu conta que alguma coisa estava acontecendo, foi num belo dia que a cadela amanheceu vomitando, sem querer comer, né, e tremendo de dor. Então trouxe de emergência o animal para a clínica. Nós fizemos uma ultra no mesmo momento aqui na nossa clínica e operamos naquele mesmo dia, porque era um caso extremamente grave, uma piometra que estava realmente assim a ponto de romper. Ela não rompeu, nós operamos aquele animal, mas ela teve uma infecção generalizada, mesmo operando. Tá? Então é muito importante, a qualquer sintoma que seu animal venha ter em casa, de fato você levar para o veterinário. E, gente, tem que operar mesmo. Querem, quando é que não se opera uma piometra? A gente não opera piometra quando é comprovado um animal de extremo risco anestésico. Isso é claro se a piometra estiver em fase inicial, tá? Por exemplo, tem cadelas aqui na clínica que eu já tratei que são de risco extremo para cirurgia, de risco anestésico. O cardiologista que acompanha falou que tem grandes chances de não resistir à anestesia. Lembrando que muitas pessoas têm medo referente à anestesia, né? Mas hoje nós temos anestesias muito modernas para operar os animais. Aqui na clínica eu opero muito animal idoso, com 14, com 16, 17 anos, e tem sucesso. Claro que o risco é maior, mas essa coisa de que vai morrer na anestesia, isso não é muito realidade, tá, gente? Principalmente em casos onde é necessário fazer uma cirurgia de emergência como a piometra, porque se de fato não arrancar esse útero, não tirar esse útero, tem grande chance desse animal morrer com uma infecção generalizada. Então tem que passar por um procedimento cirúrgico. A gente só não faz quando é um caso de um animal extremamente doente, de doenças cardiopatas, tá? Um animal de doenças cardíacas, um animal cardiopata comprovadamente, e que a piometra esteja em fase bem inicial, tá? Essa cadela estava em fase inicial e tinha um risco anestésico muito grande, então nós optamos por fazer a antibiótico terapia injetável durante uns 10 dias. Ou até mais, né? Nem lembro agora, tem um tempo já, mas nós fizemos o tratamento e ficamos acompanhando com a ultrassonografia, com os exames de sangue, né? Graças a Deus conseguimos reverter aquele quadro de piometra, mas a cada cio, ou frequentemente, pelo menos de 6 em 6 meses, aquele animal passa por uma ultrassonografia para avaliar se a piometra não voltou, porque na grande maioria dos casos, quando a gente fala na grande maioria, em 98% dos casos, a piometra volta. Por isso que nessa cadela nós ficamos ali monitorando frequentemente, para caso volte, a gente entra com um tratamento medicamentoso ali de suporte bem agressivo para combater essa bactéria, porque a infecção que acontece no útero são de bactérias muito resistentes. Querem, sempre vai ser pus dentro desse útero? Não necessariamente. Quando é pus, é piometra. Quando é líquido, quando é um fluido, a gente chama de hidrometra, como se fosse uma água. E quando é sangue, nós chamamos de hemometra, que existe realmente a presença de sangue. E é quando eu falei com vocês que realmente passa batido ali, você despercebido, e você acredita até mesmo que seja um cio, mas que não é cio, tá? Entendeu? Então, se a sua cadela estiver eliminando algum tipo de secreção ou não, tá? Mas se for uma cadela que não é castrada e apresenta vômito, prostração, diarreia ou
qualquer sintoma diferente do normal, se ela apresentar algum comportamento alterado do habitual dentro da sua casa, é importante que você leve para o médico veterinário, e a gente só consegue ter o diagnóstico da piometra certeiro mesmo com ultrassonografia. Se a piometra for aberta, a gente até consegue ter um diagnóstico em saber se identificar que é uma piometra, né? Mas é necessário sim a ultrassonografia, até mesmo se for uma piometra aberta e você vendo secreção ali, você sabendo que é uma piometra, é necessária a ultra para avaliar como que tá esse útero, se tá torcido, se não tá, se tá rompido, se não tá, porque tudo isso vai estar relacionado ali ao risco cirúrgico também, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Aqui nesse canal tem outros vídeos que você pode identificar sobre patologias, sobre como cuidar melhor dos seus bichinhos. Entra também no Instagram da clínica, né? É @veterinária Medeiros Teixeira. Eu vou deixar passando aqui na tela para vocês acompanharem, que eu sempre posto também naquela plataforma vídeos curtinhos de 15, 20, 30 segundos sobre algumas patologias e te ensinando também a cuidar melhor do seu bichinho, tá? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, gente!